O filho mais novo foi o único que cuidou da mãe doente até sua morte. Ao descobrir sua parte na herança, ficou surpreso e frustrado. Na vibrante metrópole, a matriarca Beatriz Rodrigues observava a cidade pela ampla janela de seu escritório, localizado no último andar de um dos edifícios mais icônicos, viúva há 25 anos. Ela transformou o pequeno negócio herdado do marido em um império empresarial com influência em diversos setores da economia. Sua habilidade nos negócios a tornou uma lenda viva. Um símbolo de poder e resiliência em uma sociedade predominantemente masculina. No entanto, o império que Beatriz construiu contrastava com as tensões dentro de sua própria família. Beatriz tinha 3 filhos, os gêmeos Augusto e Amanda, ambos com 45 anos, e o caçula Breno, de 35, desde cedo. Augusto e Amanda demonstraram uma voracidade nos negócios que refletia a ambição desmedida da metrópole ao redor. Eram conhecidos por sua astúcia implacável, dispostos a tudo para garantir a expansão de seus negócios, poder e riqueza. Augusto, esta fusão vai duplicar nossa influência no setor. Não podemos perder esta oportunidade, disse Amanda, com um brilho calculista nos olhos enquanto discutiam estratégias em uma das salas de reuniões da empresa. Eu sei, Amanda. E faremos o que for preciso. Afinal, é o legado da família que está em jogo, respondeu Augusto, com uma expressão séria que refletia a mesma determinação inabalável de sua mãe. Breno, por outro lado, era a antítese de seus irmãos mais velhos, uma década mais jovem. Ele possuía uma natureza gentil e altruísta. Valores que pareciam deslocados naquela família dominada pela ambição. Breno encontrava satisfação não nos números crescentes de uma conta bancária, mas em pequenos gestos de bondade e em conexões genuínas com pessoas que valorizavam os laços familiares acima de tudo. Essa preferência frequentemente o colocava em conflito com Augusto e Amanda. Não entendo como você consegue gastar tanto tempo nessas atividades filantrópicas. Breno, há tantas outras coisas que você poderia estar fazendo, disse Amanda. Com desdém, durante um raro jantar em família, Breno, sempre pacífico, sorriu levemente antes de responder. Acho que existem diferentes formas de medir o sucesso. Amanda, para mim ajudar os outros é tão valioso quanto qualquer negócio. Beatriz observava a interação entre seus filhos com o coração apertado. Breno representava a esperança de que compaixão e humanidade ainda tinham lugar. Na família, apesar das ambições desenfreadas de Augusto e Amanda, nos momentos de reflexão, Beatriz se perguntava sobre o verdadeiro valor de seu legado, questionando se riqueza e poder eram realmente as heranças mais valiosas que podia deixar para seus filhos. Com o passar dos anos, a vitalidade inabalável de Beatriz começou a desvanecer sob o peso de uma doença implacável. Em um raro momento de vulnerabilidade, ela confessou a Breno, com uma voz frágil que mal ecoava pelas paredes de seu quarto ricamente decorado. Meu querido, sinto que o tempo que me resta é curto, mas confio que você saberá preservar o que realmente importa. Breno, com os olhos cheios de dor e determinação, segurava delicadamente a mão da mãe. Mãe, estarei sempre aqui para você, não se preocupe com mais nada, respondeu com uma voz carregada de uma promessa inquebrantável. Enquanto isso, Augusto e Amanda encaravam a situação de maneira muito diferente, em uma conversa escondida nos corredores silenciosos da mansão. Amanda sussurrou para Augusto. Esta é uma oportunidade. Augusto, precisamos estar prontos para assumir as rédeas o quanto antes. Augusto, com um olhar astuto, concordou. Sim, Amanda, vamos garantir que nossa posição esteja assegurada quando chegar a hora. Precisamos ter total controle. A morte de Beatriz deixou uma marca indelével na dinâmica da família Rodrigues. O testamento, um documento que definiria o futuro da vasta fortuna de Beatriz, tornou-se o foco de uma tensão palpável. Reunidos no escritório do advogado, os irmãos mal conseguiam esconder a ansiedade. Augusto e Amanda, em especial, trocavam olhares confiantes, quase certos da vitória na divisão da herança. Porém, quando o testamento foi lido, uma onda de surpresa e descrença tomou conta da sala. O advogado anunciou com voz firme que a senhora Rodrigues deixou instruções a Amanda de que a maior parte de seu império seria dividida igualmente entre Augusto e Amanda, enquanto para Breno, ela deixou um imóvel em uma cidade distante, com tudo o que este continha. Embora visivelmente surpreso, Breno manteve a calma. Ele já esperava que sua mãe fizesse o que considerava melhor para todos. Amanda, por outro lado,
mal conseguia conter sua satisfação, apesar de uma sombra de confusão pairar sobre a decisão de Beatriz em relação a Breno. Isso não faz sentido, murmurou Amanda, enquanto Augusto, ainda processando a informação, perguntou: por que ela faria isso com Breno? Uma casa velha e nada mais. Com um sorriso frio, Augusto respondeu: quem se importa? O que queríamos está garantido, observando a reação de seus irmãos. Breno sentiu um misto de alívio e curiosidade. Ele sabia que sua mãe tinha razões para sua decisão, e algo dentro dele dizia que aquela velha casa escondia muito mais do que apenas lembranças. Com o coração pesado pela recente perda, Breno se preparou para descobrir os segredos que sua mãe havia deixado para ele. A decisão de sua mãe levou algum tempo para que Breno reunisse coragem para visitar a casa que agora lhe pertencia. Apesar da dor e do ressentimento inicial, ele reconheceu a importância de respeitar os desejos de Beatriz. Ela sempre soube o que estava fazendo, murmurou para si mesmo durante a viagem até a propriedade, tentando encontrar algum consolo nas lembranças de sua mãe. Quando chegou, a visão que o esperava era devastadora, embora estruturalmente intacta. A casa estava tomada pelo abandono. Janelas empoeiradas e outrora vibrante jardim, agora um emaranhado de ervas daninhas e desolação. Bem, mãe, o que você estava pensando? Breno falou em voz alta, quase esperando que o vento levasse suas palavras até ela. Com um suspiro profundo, ele decidiu explorar o interior. Cada passo ecoava pelos corredores vazios. Cada porta que abria revelava salas que contavam histórias de um passado esquecido. Mas foi o porão que chamou sua atenção. Uma curiosidade inata o guiou pela escuridão. Iluminada apenas pela fraca luz de sua lanterna, o porão estava coberto por uma espessa camada de poeira, sinal de anos sem presença humana. Enquanto Breno se movia com cautela, ele tropeçou em algo debaixo do chão empoeirado. Era uma tábua solta. Curioso, ele se agachou para investigar. Escondida sob as tábuas do piso do porão, havia uma carta. A caligrafia era inconfundivelmente de sua mãe. Breno abriu o envelope com cuidado, como se estivesse manuseando um frágil tesouro. Meu querido Breno. Começou a carta, e as palavras que se seguiram eram uma mistura de amor, sabedoria e segredos finalmente revelados. Beatriz explicou sua decisão, suas palavras transbordando de carinho e cautela. Ela sabia dos perigos que a ambição excessiva poderia trazer, especialmente dentro de sua própria família. Eu precisava proteger o mais gentil dos meus filhos de uma forma que nem mesmo seus irmãos poderiam prever, escreveu ela, movida por uma mistura de emoções, seguindo as instruções detalhadas de sua mãe. Breno começou a remover as tábuas do porão, uma a uma. O que ele encontrou embaixo estava além de sua imaginação. Uma vasta coleção de arte, com peças raras e valiosas, cuidadosamente acumuladas por Beatriz ao longo de décadas. Cada pintura, escultura e artefato era uma prova do amor de sua mãe por ele e de sua intenção de garantir que Breno nunca precisasse de nada. Ajoelhado no chão frio do porão, Breno segurava a carta contra o peito, lágrimas de gratidão e saudade escorrendo pelo rosto. Obrigado, mãe, sussurrou ao vazio, prometendo silenciosamente honrar sua memória e fazer justiça ao legado inesperado que ela lhe deixou. Antes de sua morte, Beatriz havia passado muitas noites sem dormir, refletindo sobre o futuro de seus filhos. E essa era sua maneira de proteger o que mais importava. Ela conhecia bem a ambição que ardia nos corações de Augusto e Amanda. Uma chama que temia pudesse consumi-los a ponto de voltar suas garras contra Breno, o mais inocente, em uma reunião secreta com seu advogado. Beatriz traçou um plano astuto. Preciso que me ajude a proteger Breno. Ele não tem o poder ou a malícia do seu. Irmãos, quero que a verdadeira herança esteja salvo das disputas que possam surgir após a minha partida, explicou ela, com a voz pesada pela urgência da situação. Assim, Beatriz escondeu a verdadeira fortuna, não em contas bancárias ou investimentos óbvios, mas sob a poeira e o silêncio de um porão esquecido de uma casa aparentemente sem valor. Foi um golpe de mestre. Um segredo que só Breno, guiado por suas palavras póstumas, descobriria após sua morte. Depois da descoberta, Breno, com os olhos marejados de emoção e o coração transbordando de gratidão, sabia exatamente o que fazer. Sua primeira ação foi procurar os contatos de leiloeiros renomados, seguindo as instruções meticulosamente deixadas por sua mãe. Minha mãe confiou em mim para realizar esta tarefa. Pretendo honrar sua memória e garantir que essas obras de arte encontrem um novo lar, explicou Breno ao telefone,
com a voz firme apesar da emoção que sentia. As vendas das peças foram um sucesso retumbante, cada uma atingindo valores que superaram as expectativas mais otimistas. Com o patrimônio agora líquido, Breno voltou sua atenção para o legado de sua mãe, sabendo que Beatriz sempre se preocupou com os menos afortunados e a sustentabilidade do planeta. Vou usar esse dinheiro para fazer a diferença e mudar vidas, disse para si mesmo enquanto planejava seu próximo passo. Assim, Breno fundou uma fundação de caridade em nome de sua mãe, dedicada a apoiar causas relacionadas à educação e ao meio ambiente. Ele também investiu em startups inovadoras focadas em tecnologias sustentáveis. Esperança em Ação compartilhou durante a inauguração de um projeto financiado pela Fundação, com a voz cheia de orgulho e determinação. Seguindo as instruções de sua mãe, Breno não apenas protegeu seu próprio futuro, mas também honrou o legado de Beatriz, canalizando a fortuna inesperada para criar um impacto positivo no mundo, algo que ele sabia que faria sua mãe sorrir onde quer que estivesse. Seguindo a revelação do verdadeiro legado deixado por Beatriz, a vida dos irmãos Rodrigues tomou rumos drasticamente diferentes. Augusto e Amanda, embora possuidores de uma vasta fortuna, se viram cada vez mais imersos em uma batalha solitária e amarga pela supremacia corporativa, num raro encontro na mansão da família, que mais parecia um campo de batalha silencioso. Amanda lançou um olhar frio para Augusto. Estamos conquistando o mundo, Augusto. Mas a que custo? Questionou a voz carregada de uma vitória vazia, Augusto. Olhando para os muitos troféus de sucesso empresarial que enfeitavam o escritório, respondeu com um tom igualmente sombrio. O custo não importa, Amanda. É o legado que deixaremos, disse Augusto. Embora seus olhos revelassem uma pitada de dúvida sobre suas próprias palavras, por outro lado, Breno escolheu um caminho iluminado pela generosidade e pelo amor. Sua fundação dedicada às causas de sua mãe prosperou, assim como seu envolvimento em projetos sustentáveis. Em um evento beneficente cercado de pessoas cujas vidas foram transformadas pela sua fundação, Breno refletiu sobre o verdadeiro significado da riqueza. Minha mãe me ensinou que a maior fortuna que podemos acumular é o bem que fazemos no mundo. Compartilhou com os presentes um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Entre os convidados, houve risadas e lágrimas de gratidão. Histórias de melhora e esperança renovada, todos tocados de alguma forma pela generosidade de Breno. Você mudou nossas vidas, disse uma jovem mãe, segurando firmemente a mão de seu filho, cujo futuro agora parecia brilhante graças a uma bolsa financiada pela Fundação Breno. Breno olhou em volta para os rostos cheios de esperança e alegria, e soube que havia encontrado a verdadeira riqueza no amor compartilhado, em vidas transformadas e na comunidade que ele construiu. A verdadeira riqueza, como Beatriz Rodrigues sabiamente percebeu, está no caráter e nas ações duradouras. A escolha de Breno ressoou não apenas em suas próprias ações, mas na essência de cada vida que ele tocou.